Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje nós vamos continuar a santeria americana. É bem legal a gente aprender outras culturas e aprender que em certos lugares a macumbaria impera, né? Macumbaria entre aspas, que a macumba é um instrumento musical de Angola. Porém, você sabe que ali é terra de ninguém, como eu falei, né? México é um lugar muito complicado e lá é vuduzeira rolando solto, e não necessariamente que funciona. É simplesmente ali é a terra de ninguém. É como se fosse Las Vegas, né? O que acontece em Vegas, morre em Vegas. É uma história. Mas vamos lá, eu quero saber mais sobre esse mercado de santeria, até mesmo porque tem muita coisa interessante, né? Caminando por las calles y callejones aquí del mercado, acabamos de encontrar este local, el cual nos da la oportunidad de poder conocerlo, poder hablar un poquito de él, pero algo que me llama mucho la atención de entrada, é la cachaça. Vean, aguardiente de Cuba, aguardiente para santero. Nos comentan en este local... Aguardente para santeiro, é aguardente para altares, né? Existem certos ritos, principalmente dentro do critério do rito dos mortos, que utilizam-se, até mesmo de Exu, tá? Tem assentamento de Exu que você usa uma espécie de um aguardente especial para poder, então, fazer oferenda, né? Você faz oferenda de cachaça, mas existe uma bebida específica que você pode utilizar. É bem legal. Que hay mucho producto para santero, muchísimo elementos de protección, desde lo que son los diablos, las hadas. Por acá tenemos muchos elementos como estos amuletos que vemos aquí, ven. Uma quantidade de amuletos impressionante. Aqui tem amuleto para tudo que você possa imaginar. Tem espada, tem o Anki egípcio. Caramba, tem um monte de amuleto que, veja, é crendice popular. Se você acredita que amuleto pode te proteger, você vai colocar a sua fé, a sua crença dentro daquele amuleto e você vai utilizar aquele amuleto lá como um princípio para, né? Mas é muito de... Eu acredito que ele me protege. Tem muitas pessoas, por exemplo, quando eu estava usando o terço budista, né? Ele falava, nossa, é para proteção? Não, eu só estou fazendo minhas acumulações, porque no budismo a gente acumula muitos mantras. E não é para uma proteção, mas é uma programação mental. Então o budismo ele trabalha muito com a programação da sua mente, com o foco em aquietar a sua mente, a reprogramar os seus pensamentos. Funciona dessa maneira. Então, não necessariamente os amuletos eles existem com um cunho de proteção realmente, tá? O budismo tem uma crença em amuletos, ele tem o comércio de certos amuletos. Tem, o comércio tem, mas não necessariamente muitos praticantes utilizam-se disso. Os amuletos, eles têm desenhos e imagens de certas consciências búdicas que servem para você, toda hora, utilizar-se para reprogramar a sua mente. Então, um praticante de certa consciência búdica utiliza-se daquela imagem para que toda hora ele olhe e fala, é o momento da prática, é o momento de eu me reprogramar, é o momento de eu fazer as minhas práticas. E não necessariamente acreditar piamente que aquilo vai realmente proteger você ou vai mudar a sua vida, tá? E todo esto es para protección, así que vamos para adentro para que conozcan. Vamos a ver todo lo que tienen aquí, miren, por acá tienen una especie de manteca que se utiliza mucho en el tema de la santería. Vean, seguramente las personas que se dedican a estas prácticas van a identificar todo lo que les estoy mostrando. Tem uma manteiga especial para os altares, para a oferenda. Você tem uma cabeça de tigre ali no final, é isso? Claramente não é de um tigre de verdade, mas é só uma imagem, né? Aqui você tem estrela de 6 pontas, que é uma estrela judaica, né? São 2 triângulos sobrepostos. Por acá tenemos algo que parece uma representação de uma estrela judaica, né? Que estranho. También es para el tema de la santería, ven. Este es aceite de palma de África. Y bueno, tienen muchísimos. Ele tem objetos da África, tem o charuton. Elementos aquí para el tema de la santería. Aquí está lo que son los inciensos y por acá tenemos lo que son las velas preparadas. Miren, este tipo de velas se utilizan para protección o también para la petición de algo, ¿no?
Essa vela para proteção é ótima. Por quê? Porque se o assaltante entra na tua casa, você cata uma vela dessa, você dá na cabeça do cara, com certeza ele vai ficar desmaiado até a polícia chegar. Então aí ele vai te proteger claramente do assaltante. Aí vai da crença de cada um, tá? Existem praticantes católicos que fazem, então, essa vela de 7 dias, que acende para os santos, pede para santo, né? Principalmente santo casamenteiro e tudo mais. Aí tem a crença dos católicos. Mas é divertido vê-los fazerem, né? A sua prática das velas. É legal. No budismo a gente acende vela. A vela acesa faz parte da consciência búdica. Quando a gente faz o altar do budismo, por exemplo, tem a vela, quando a gente acende, ela fica no meio do altar, né? Você tem o pressuposto de que todos têm a consciência búdica. E a chama é o princípio da consciência búdica. Mas a gente não pede nada. Ao contrário, a gente faz com que todos tenham e todos recebam o princípio da consciência búdica. Ele não é um altar egoísta, como você vê dentro de certas práticas religiosas, como eu quero, me dê, é meu, minha prosperidade, meu dinheiro. Não, o altar budista ele não foca isso, ele foca em distribuir a todos o mesmo preceito. Então que todos tenham água para beber, que todos tenham água para banhar, que todos recebam o aroma de Buda, a essência de Buda, e assim vai, tá? Mas o católico ele adora velas para os seus santos. Velas, me comenta aquí la persona del local, que incluso las llegan a preparar. Aquí también tenemos lo que son los puros. Ahorita van a ver cómo se utilizan estos puros, porque no se utilizan de la manera normal, sino que lo prenden. O charuto, ele tem uma ideia de que a fumaça possa purificar, vou colocar dessa maneira, aquilo que você está, então, com o intento de. Então vamos lá. Você chega num centro espírita de Umbanda, por exemplo, existem certas consciências da Umbanda que pitam, que usam cigarro. Quando pita o cigarro, ele bafora o cigarro na sua cara. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque ele acredita que a fumaça do cigarro ele possa ter uma propriedade para poder retirar as energias ruins ou purificar. Isso é crendice, tá? É a crença deles. Ou também eles usam o cigarro para retirar coisas que estejam sobre você para poder ver o que acontece atrás de você. A fumaça pode ser algo esclarecedor dentro desse viés. Eu trabalhei em centro de Umbanda, mas nunca fumei. Sempre fui contra porque eu sabia dos vícios e muita gente que entra em terreiro e começa a utilizar-se do cigarro acaba se viciando sim no cigarro, tá? Então utiliza-se o charuto para isso, com o preceito de benzer ou mesmo para retirar as energias ruins ou uma ideia de purificar. É complicado purificar com cerca de 8.000 substâncias tóxicas ao corpo, que é o cigarro, né? Aceso, purificar um objeto. Então você está borrifando 8.000 substâncias tóxicas junto a um objeto. Desde um lado, e del lado que lo prendes es la parte que va dentro de la boca, ya le soplas y el humo sale por el otro lado. Ahorita van a estar viendo en pantalla cómo se hace ese ritual para hacer una limpia a los objetos. Aqui temos a ela está fazendo exatamente isso que eu falei, ela está limpando o objeto. La Santa Muerte. A Santa Muerte, como eu sempre falei para vocês, o esqueleto com a imagem da Virgem Maria. Mido 1,81, más o menos ha de tener como 1,75. 1,75, hein? Esta figura. Y bueno, por acá tenemos muchos elementos más, muchos elementos de protección, pentagrama. Olha, tem máscaras de animais, que louco. É máscara ou é parece máscara. Y algunos otros elementos. Esto es parte del misticismo que existe aquí dentro del mercado. Todos los locales cuentan... Olha que coisa. Tem as imagens do budismo, por exemplo. Então você tem a imagem de figuras... É uma imagem básica do budismo, sentado fazendo suas práticas meditativas, com muitas caboclo. Piezas, que tu puedes venir a comprar. E honestamente, assim, isso aqui não difere muito do Brasil, tá? Se você for em certas lojas de Umbanda, é mais ou menos isso que você vai encontrar, sem brincadeira. Eu acho que a loja de vela Santa Rita, que fica lá na Liberdade, eu não sei, acho que fechou. Ela era assim. Tem uma que fica em Santo Amaro, que é assim. Então os caras têm de tudo.
tem de tudo, tá? Até agora isso aqui é muito padrão Brasil. Y las utilizas para las diferentes prácticas que tú realices, ¿no? Esto es parte de la zona popular aquí en el mercado de Sonora, amigos. Como se pueden dar cuenta, el tema esotérico también es un tema tradicional y cultural. Así que son muchos los elementos que se integran en esta fusión de lo que es el esoterismo en el mercado de Sonora. Ó, tudo Santa Muerte, ó. Tudo a deusa, a imagem, né? A figura dos assassinos, estupradores, os marginais, todos que moram na marginalidade. Duvida? Joga no Google. O Google vai dizer para você exatamente o que é a Santa Muerte, tá? Buenas tardes, mi nombre es Claudia, soy bruja, vengo de descendencia de familia de Catemaco, ya vengo con el don, hago limpias, lecturas de cartas, hago trabajos oscuros, blancos, Ó, a mulher faz tudo, tá? Lava, passa, cozinha, mata, não tem problema nenhum. Ela trabalha com os dois lados da magia, faz de tudo. Hago endulzamiento, hacemos sanación también de espíritu para que la persona esté más que nada tranquila. Si tenga un fallecido o algo, que algún percance que haya tenido, los ayudamos a sanar más que nada. Aquí viene mucho la mayoría por amarres, separación de amantes, porque hay veces que se meten en la relación, se enteran que hay una tercera persona y empiezan a pedir trabajos para eso, para retirar y para poder tener a la pareja con ellos o con ellos. Yo veía seres, sombras. Vi como mi abuelo se fue de la casa, salió de la casa con unos oscuros y los quieren ver muertos. En México me dedico a lo esotérico en el mercado de Sonora. Ya estoy rayada, tengo conocimiento de la religión de santería, Palomayombe, y también en cuestiones de trabajar con el patrón o el diablo, como se le conoce. Eu tô acostumado a trabalhar com o patrão. Quem é o patrão? Silvio Santos? Mas, oi, vamos lá, minha bruxa? Não, é o diabo. Então ela tá acostumada a trabalhar com o diabo, com o capeta em pessoa. También tengo prácticas en eso y en lo que se dedican de las limpias, lectura de cartas o en todo caso amarres, endulzamientos o trabajos negros para retiro o para... Ela faz trabalho de magia negra pra matar, pra curar, pra fazer de tudo. Então imagina você, meu nobre gafanhoto, que tem lá seus, sei lá, 17, 18 anos, que quer achar uma princesinha. Ai, tipo, porque eu queria tanto uma namorada, tal. Aí você vê, uma menina linda como essa, é uma menina muito bonita, jovem, sei lá, deve ter 17, 18 anos, 15, sei lá. Você vai nossa, ela é linda, vou sair com ela, né? Você chega na casa dela, tem a cabeça de bode, o charuto, o sangue, né? Ela fala, não, gente, eu tava fazendo agora um trabalho, fica tranquilo, tá? É coisa profissional. Você fala que, ou você dá uma de Chaves, para na hora, tal, ou você sai correndo gritando, né? Imagina, não, peraí que eu vou trabalhar, eu tenho só um negócio para fazer, aparece ela com um manto negro, com a cabeça de um bode pendurada, sem a faca, andando pela casa, que os espíritos malignos vão buscar a persona, e assim por diante. Aí acontece realmente de você ter um troço, não é mesmo? Imagina que louco seria. Tá vendo? Você olha para um rostinho desse, você fala, nossa, que menina bonita. Quando você chega na casa dela, só dedo no butico. Instalaciones. Es una iniciación en la religión de la santería. Es cuando te rayan literalmente para que te proteja un muerto y no estés solo, sino tengas un respaldo de un ser que no es visible ante nosotros. Essa é boa. Essa é boa. Cadê minha lapiseira do saber? Eu sempre deixo minha lapiseira do saber do outro lado da sala. Vamos lá. Nenê, então vamos conversar. Ela tá falando que ela faz, então, um negócio de proteção. Que proteção? Então você tá lá fazendo o seu rito de maldizer, jogando pragas nas pessoas, né? Eu jogo fogo, eu taco fogo, como diria o nosso queridíssimo Toninho do Diabo, fazendo as coisas lá acontecer. E ela diz que faz um ritual para proteger as pessoas, que nada de ruim volte para ela. Querida, veja, eu realmente acho sensacional, mas não, você não tem essa capacidade. Não tem. Vamos lá. Existem coisas na loja? Claro que existe. Tudo isso aqui tem uma certa energia baseada em uma forma pensamento. Então uma pessoa vê esse boneco pendurado aqui em cima, que é um gnomo, leprechaun, sei lá o que é isso e tal. Você olha, você fala, isso aqui eu vou usar para isso, eu vou usar para aquilo. Você cria uma forma pensamento que vai para cima do trelelé, vai para cima do brinquedinho. Beleza, aquele brinquedinho fica com viés. É igual uma casa abandonada.
Na tua rua tem uma casa que é abandonada. Você joga uma forma de pensamento dizendo, não, ela é assombrada. Por quê? Ah, porque está caindo aos pedaços. Porra, então a minha avó é assombrada, porque ela também está caindo aos pedaços. Então você fala, não é possível, minha casa é só velha, é só isso, não tem nada de assombrada. Você que cria a forma de pensamento e projeta para a casa. Muito bem. Então aqui nós temos milhões de formas de pensamento. Vamos desconsiderar todas essas formas de pensamento. Vamos ver só esta pequena menina sacripantas que já faz pacto com o diabo, que chama o diabo de patrão, tá? O que acontece com ela quando lida-se com essas práticas de magia e claramente fazendo coisas ruins às pessoas, tá? Eu adoro isso, o Brasil também é repleto de pessoas que fazem esses trabalhos mágicos. Primeira coisa, então você vai ter energias agindo sobre toda a região do quadril dela, energia sobre garganta e ponto da emoção e o sistema nervoso. Isso automaticamente é um padrão que acontece sobre todo mundo que lida com essas magias de pai de santismo, de poste que não tem mais o que fazer da vida, a não ser vender maldades e crimes contra as pessoas. Crime muitas mais vezes financeiros, como estelionato, de tirar dinheiro das pessoas, que acham que isso aqui funciona. Novamente, a amostragem é clara. Se realmente metade da população do México não morreu, se realmente metade da população do Brasil ainda não morreu graças a isso, não funciona, descarte. Porque se eu contrato um trabalho dessa menina e falo, quero matar uma pessoa, quanto tempo você me garante? Ah, garanto que em um mês ele está morto e essa pessoa não morreu, para mim é um estelionatário. Por quê? Porque se ela garante realmente que é capaz de matar uma pessoa, cara, assim, ela está vendendo uma coisa que ela garante que faça. Quando as pessoas chegam para mim e falam, Rodrigo, você consegue curar uma enfermidade? Eu falo, não sei, podemos tentar. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Rodrigo, estou com câncer, leucemia, estou com um problema até capilar. Eu não sei. Vamos tentar. Vamos ver a possibilidade de te ajudar. E isso é sempre no primeiro e-mail que a pessoa recebe, nós podemos ver uma possibilidade complementar a você. Aqui eu não vou chegar para ela e falar, olha, eu quero uma morte complementar. Como assim? Bom, veja, existe a morte natural e a morte aí por meios mágicos. A morte natural ainda não chegou, então por meios mágicos, de repente, é complementar a morte natural. Estou esperando um trovão cair na cabeça do meu inimigo, uma pedra rolar na cabeça do meu inimigo, mas até agora não veio. De repente você complementa a morte, né? Muito bem. Então ela tem o sistema nervoso dela, claramente, ele é muito sujo e lodoso. Por quê? Porque ela projeta formas de pensamento constantemente de destruição com o intento de. Então os pensamentos atrelados a todas as intenções e a força com que isso é gerado, advém então desse sistema nervoso dela. Então ela projeta a mente dela com intenções de fazer o mal às pessoas. Ok? Ou seja, pensamentos ruins, malignos. Só que ela diz que ela faz por terceiros. Quer dizer, então, que Charles Manson nunca deveria ter sido preso, porque ele nunca puxou arma para ninguém. Mas ele instigou pessoas a puxar. Por que ele foi preso? Por que ele foi levado, então, à morte? Então, nós temos aqui a pessoa que faz, sim, um intento, que faz a maldade, que deseja a maldade. Muito bem. Quando isso acontece, a gente também tem, então, as emoções que envolvem esse sistema nervoso. Então, aqui tudo é uma grande massa suja de energia. Porque as emoções, elas vão respeitar o que você pensa. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você pensou em roubar uma loja. Você cria a sua forma de pensamento de eu quero roubar uma loja. A sua emoção automaticamente fala, cara, que você é idiota? Claro que não. Você vai roubar uma loja por quê? Você para. Mas se sua emoção ela é convencida pela sua intenção, dizendo, pô, é uma boa, né, cara? Aquele iPhone lá dando sopa, de repente eu roubo. Suas emoções começam a agir em prol do seu pensamento. Então todo bloco aqui é escuro. O que acontece? Ela pode ter refluxo, dores de estômago e gastrite. Não obstante a isso, como envolve todos os outros órgãos, pega o fígado e pâncreas. Então ela pode ter problemas seríssimos com relação ao fígado e pâncreas. Isso envolve até diabetes. Então pega todo esse sistema. Então ela já tem um comprometimento sobre a cabeça e sobre as emoções. Agora, por que o quadril?
O quadril envolve alguns pontos bem interessantes, envolve mulheres em específico. Por quê? Porque lida com o útero e ovário. O útero e ovário começa a ser muito, muito alvo das energias que estão, então, em movimento, sendo elas energias densas. Vai pegar o útero e o ovário da mulher. A mulher pode ter problemas de ovário policístico, problemas menstruais, cólicas monstruosas. Por quê? Porque essas energias elas vão ter que ser somatizadas em alguns órgãos. Então, o órgão da mulher que se torna alvo é isso, pode gerar até infertilidade. Ao gerar, então, a ação sobre os órgãos, vai pegar, então, a base da coluna e todos esses órgãos que envolvem o quadril. Então, eu olho para essa mulher, eu tenho dó dela. Por quê? Porque ela é vítima daquilo que ela, então, comercializa. Ela é vítima de si mesma. Com o tempo, ela vai ficar doente. Com o tempo, os animais que acompanham ela na casa dela vão ficar doentes. Com o tempo, ela vai surtar, ela vai ficar dodói. Para que fazer isso? E nós não estamos falando se funciona ou não funciona, nós estamos falando que ao somatizar o pressuposto de tentar fazer mal a uma pessoa. Agora, veja que legal. Ela tem obsessor, tio Spook? Tem. Ela tem uma pessoa que ela cultua para fazer esse mal. O que vocês têm que entender, e a pérola desse vídeo é exatamente isso. Vamos lá. Aqui tem um monte de tralhas. Literalmente, você não precisa de nada disso. Mas vamos supor que você compre qualquer coisa desse tipo. Você passa a anexar um pressuposto a essa divindade ou entidade. Vamos supor que você compre lá o seu bafomé, o seu bafo de mé. Então você comprou o bafo de mé, botou em cima da mesa e você começa a idolatrá-lo como se ele fosse alguma coisa, porque ele não é, ele é uma simbologia. Então você começa a idolatrar, 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 e você tenta fixar um princípio da maldade ou um princípio da intenção da maldade ao bafomé. Então você fala, bafomé, eu quero que você vá lá e faça o cara tomar mé. Você fixou uma forma de pensamento. Quando você começa a fixar a forma de pensamento da maldade, a primeira coisa que chega para você é um obsessor. Porque ele percebe a maldade, ele percebe a sua intenção e ele automaticamente olha e fala, pô, mas eu fiz isso em vida. Pô, mas essa questão de fazer o mal eu gostei. Então ele vai e se conecta a você e ao princípio da intenção de fazer o mal. Então o que nós temos aqui atrás é o que ela chamaria então do anjo negro dela ou de energias que estariam aptas a prejudicar ou machucar alguém, que na verdade é só um mero obsessor. Então ela pega uma imagem de Astaroth, ou nome Astaroth, e cultua essa imagem. Mas o que está por detrás dessa imagem é somente uma pessoa que faleceu e que olha e fala, pô, gostei da maldade aqui, eu vou fazer isso aqui. Só que ao invés desta figura agir contra a pessoa que está direcionando energia, ele vai contra ela. E ele potencializa as enfermidades sobre esta menina. Então pode gerar vícios, pode gerar traumas, fobias, pode gerar um monte de coisa. Porque o intento dele não é trabalhar para ela, é aumentar a energia negativa dela para que ela se autodestrua como ele mesmo se autodestruiu em vida. E voilá, é isso que acontece em todos os pais de santo que trabalham com magia. Todos os pais de santo como ela, que fazem bruxaria, que fazem esses intentos de destruição, morte e tudo mais. Todos. Ou eles estão em vícios, ou eles estão com problemas energéticos seríssimos, com impulsos e pulsões, tá? Nós estamos falando de pulsões, desejos, formas horríveis criadas por eles de sexo, compulsão sexual, compulsão de vícios, ganância, formas muito ruins. Por quê? Porque se volta contra eles, se volta contra a vida deles. Por quê? Não é porque o negócio bateu e voltou, é porque o foco da destruição acaba respaldando sobre eles por causa deste fenômeno. E é assim que acontece. Ao invés do cara trabalhar em prol do benefício do próximo, encaminhar a consciência daqueles que estão aqui fazendo mal, atrapalhando, prejudicando terceiros, e fazer com que a pessoa que está cometendo algo ruim, ela perceba que ela está fazendo algo ruim, ela potencializa. Existe uma frase budista que é: você não combate o ódio com ódio. Eu não vou combater fogo jogando fogo. Por quê?
Porque quanto mais ódio eu jogo numa pessoa, mais o ódio dessa pessoa vai crescer. A gente fala que é adicionar manteiga à chama, né? Porque as velas budistas, elas são feitas de manteiga. Então, adding butter to the flame, a gente vai adicionar manteiga à chama, porque ela potencializa. Então, se eu for e potencializo a ação, ela se volta contra mim. Não tem como. E veja, uma coisa importante que vocês têm que entender é, tudo que essa gente faz gera um rastro. O seu pensamento, ele tem um rastro. E esse rastro é sabiamente identificado, por exemplo, por ciganos. O cigano, ele consegue pegar o rastro de um pensamento. Estamos falando de ciganos da Romênia. Nós não estamos falando de ciganos que moram no Brás. Nós estamos falando de ciganos da Romênia. Os ciganos originais da Europa. Eles conseguem pegar um objeto e saber de onde veio o pensamento referente àquele objeto. Tá? Não estou falando do cigano do Brás. Eu estou falando do cigano da Romênia. Ah, mas eu sou descendente de cigano. Não me interessa o que você é. Estou falando dos ciganos originais da Romênia. Aqueles caras, eles pegam o objeto e conseguem identificar. Então, o rastro do pensamento existe. Na hora que ela faz o mal a uma pessoa e essa pessoa chega e fala, eu quero que esse mal volte para o indivíduo, o mal volta para o indivíduo. É um efeito bumerangue. E na hora volta para essa menininha, que não sabe se defender, não sabe fazer porcaria nenhuma. Porque o que eles fazem, até agora vi 3, 4 pessoas, é seguir uma cartilha imbecil. Vocês podem ver que todos falam a mesma coisa. Todos fazem a mesma coisa. E lembre-se, nada disso é em pró à humanidade. É visando o mal de terceiros. Então é lamentável e lastimável a existência de pessoas que, ao invés de tentar fazer o bem à humanidade, elas combatem o mal com o mal. É isso. Eu acho triste esse tipo de situação, tá? Eu acho absolutamente triste, é muito blá blá blá. E aí é a mesma coisa, todo mundo ali falando, tal, que faz, que não faz, pula 7 ondinhas. E assim, é isso. Esse é o mercado mexicano, e é por isso que eu sempre falei para vocês. O México é um lugar que eu teria muito cuidado de ir, mas claramente, se eu um dia for convidado para ir para o México e para ir para o Carnaval mexicano, para conhecer lá a Semana dos Mortos, né? Ali no final do ano, que acontece em outubro, vai ser divertido, porque você está inserido numa festa onde eles cultuam os mortos, então você vai ver a energia ali do lugar e tudo mais, beleza. Agora, estar no meio de pessoas como essas que fazem esse tipo de coisa é uma coisa que eu não gostaria. Por isso que eu prefiro ver lojas de guitarra no México do que ficar vendo lojas de santeria. Então, se eu for um dia para o México, pode ter certeza que o que eu vou gravar é mais lojas de guitarra mesmo. Mas é isso, eu acho que o vídeo ficou legal para que vocês entendam. E são pérolas, eu quero que vocês marquem, porque é assim que funciona realmente. Tá? 30 anos de estudo de religião, esoterismo e misticismo nas costas, é o tempo que eu tenho. Fora todas as pós-graduações que eu tenho na área de teologia, ciências da religião, religião comparada e tudo mais que envolve os princípios acadêmicos para mostrar que isso não funciona, que a maldade só aumenta dentro do ser humano, que a pulsão do mal ela é cultuada continuamente e nunca vai ser apaziguada. Enquanto o mal combater o mal, você só vai adicionar mais chama à chama. Então é isso. Bom, eu agradeço de coração, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casas, análise de casas. E para aqueles que querem passar por isso, deve encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui embaixo. Você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês.
Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.